Como são os homens desse povo do norte? Perguntou Próspero. Altos, claros e de olhos azuis. O deus deles é Ymir, o gigante de gelo, e cada tribo tem seu próprio rei. Eles são indóceis e ferozes, lutam o dia inteiro e bebem cerveja e gargalham ao som de canções bárbaras todas as noites. Respondeu Conan. Então, acho que você é parecido com eles, riu Próspero. Você, Conan, ri muito, bebe com gosto e entoa boas canções. Embora eu nunca tenha conhecido um cimério que apenas sorvesse água, jamais risse ou só cantasse hinos fúnebres. Talvez seja a terra em que eles vivem, respondeu o rei. Nunca houve lugar mais sombrio, cheio de colinas, florestas escuras, sob céus quase sempre cinzentos, com ventos gemendo melancolicamente pelos vales. Não é surpresa que os homens sejam taciturnos por lá, comentou Próspero. Lá, eles não têm esperanças no presente nem no futuro, respondeu Conan. Seus deuses são Kron e sua raça escura, que governa um lugar onde o sol não brilha e está envolto em névoa eterna, que é o mundo dos mortos. Mitra, as crenças dos Aesias eram mais do meu gosto. Olá, cães cimérios, eu estou aqui lendo a Fênix na Espada, porque hoje, aqui no Pergaminho dos Disquelos, vamos começar uma sessãozinha falando do povo de Conan, os cimérios. Roda a vinheta aí. Pois é, cães cimérios, estamos aqui então mais um vídeo, a primeira parte para tratar dos cimérios. Estou aqui bem acompanhado da minha caneca do fórum e vamos então tratar um pouco dos cimérios. Primeira coisa importante, o Robert Howard relaciona os cimérios como ancestrais dos celtas gaélicos. Ele vai dizer que os celtas gaélicos, que são ancestrais por sua vez de irlandeses e também escoceses, esses celtas gaélicos, eles descendem dos antigos cimérios. O Howard, na sua ficção, ele relaciona o povo cimério aos celtas gaélicos que se autodenominavam de Sinric e algumas variações desse termo. Da onde o Howard tirou isso? O Robert Howard tirou essa vinculação de um autor que ele, segundo Patrice Louinet, ele costumava ler, chamado Thomas Bulfinch. O Thomas Bulfinch era compilador de mitos greco-romanos e nórdicos e também relatos históricos. E ele faz essa relação entre os povos cimérios históricos com os celtas gaélicos do tipo Sinric. Ele diz que a nomenclatura do nome tem uma herança do nome do termo cimério. Geograficamente, a Ciméria howardiana, então, equivale às atuais Escócia e Irlanda, ao norte do país de Gales, da Inglaterra, chamadas Terras Altas. A Ciméria, segundo Robert Howard, teria afundado com o cataclisma que deu fim
a Era Iboriana. Não esquece que a Era Iboriana inicia num cataclisma e finaliza no outro. Esse cataclisma teria então afundado parte da Ciméria e criado o Mar do Norte, criando as chamadas Ilhas Britânicas. O nome Ciméria é derivado de lendas gregas de um povo que teria vivido numa terra em constante escuridão e névoa, a terra dos mortos, tal como o Conan está mencionando aqui nesse trecho da Fênix na Espada. O pai da história, o Heródoto, que compilava também relatos para criar suas histórias, ele vai dizer que os povos cimérios existiram no entorno do Mar Negro. No entorno do Mar Negro haviam tribos de povos que se autodenominavam cimérios. E segundo Heródoto, eles teriam migrado no último milênio antes de Cristo para o oeste, chegando a várias regiões. A primeira, a região da Anatólia, que equivale a parte da atual Turquia. E depois teriam se dispersado. Aí o Thomas Bonfinch vai fazer essa leitura, que essa dispersão fez com que os cimérios então chegassem a vários locais e seriam ancestrais dos celtas gaélicos. E aí um grupo desses celtas chegaram nas Ilhas Britânicas, nas Terras Altas, e se chamavam de Cynric, ou seja, herdeiros dos cimérios, e por sua vez depois são ancestrais de irlandeses e escoceses. Nunca esquecemos que o Robert Howard, por parte de mãe, ele tinha uma descendência irlandesa. Qual é a localização da Ciméria na Era Iboriana? A nação de tribos bárbaras, cimérios, situa-se ao norte da Aquilônia, separada pelos pântanos bossonianos. Olha no mapa aí, né, que está aparecendo aí para vocês. E pela Gunderlândia, que é um feudo da Aquilônia, de povos iborianos. Os sertões pictos estão a oeste da Ciméria e ao norte o acesso à terra de Nordheim, dos Vanires e Aesíris, está bloqueada pelos montes Eiglopianos. A terra natal de Conan, a Ciméria, era uma região sombria. O Howard vai dizer, e aqui no trecho está bem claro, que é uma terra de colinas recobertas por bosques negros, sob céus quase sempre cinzentos e açoitada pelo lamento de ventos que inundavam seus vales. No poema Ciméria, de Robert Howard, que segundo ele foi escrito em 32, o mesmo ano do primeiro conto de Conan, A Fênix na Espada, ele vai dizer que a Ciméria nesse poema se relaciona às suas memórias de um lugar chamado Dark Valley. Ele tem memória desse lugar, que é uma terra encoberta de névoa, é melancólica, tem um vento frio, quase sempre acinzentada. Então ele vai fazer uma mescla do que ele ouviu falar da Ciméria pelo Thomas Bonfinch com a memória que ele tem de um local no Texas, cria o poema e já começa a pensar na Ciméria de seu personagem da Era Iboriana. Bom, vamos falar do povo, vamos falar dos cimérios. Segundo Howard, eles têm então descendência direta dos Atlantes. Os Atlantes da época pré-cataclísmica, antes da Era Iboriana, da época do rei Cal. Os Atlantes que formaram uma colônia do continente turiano, que era chamado na época do Cal, na era pré-cataclisma. Aconteceu o grande cataclismo que dá início à Era Iboriana. As ilhas da Atlântida afunda, a colônia fica. Esse grupo regride a um estágio anterior, a um estágio selvagem, quase simiesco,
a uma idade da pedra, e aí surgem os Sumérios a partir daí. Os Sumérios não têm lembrança de que foram Atlantes. Importante que o grande pesquisador, que tem muitos textos na internet, o Deus Richardson, vai dizer que já haviam Sumérios no continente turiano antes da chegada dos Atlantes, que na verdade o que aconteceu foi que quando a colônia Atlântida foi fundada, os Sumérios, que eram muito atrasados, se mesclaram aos Atlantes, formando esse grupo. Veio o cataclisma, eles regrediram novamente e aí começaram a sua evolução histórica até a época de Conan. Mas isso é uma opinião do Deus Richard. Os Sumérios são altos, fortes, com cabelos negros, olhos azuis, normalmente, ou acinzentados. Como é a descrição do Conan e como é a descrição de vários personagens de Howard, que são celtas gaélicos e irlandeses. Turlough O'Brien é assim, um pouco mais magro. Cormac MacArt é descrito desta forma, um celta de origem gaélica. O Cormac Fitzgerald é também descrito assim, ele que é da época das Cruzadas, ou seja, que é da Irlanda, ou seja, é uma descrição comum de personagens de Howard e dos Sumérios. Os Sumérios contemporâneos do Conan estariam no estágio da caça e da coleta, vivendo em aldeias mergulhadas no interior de florestas úmidas, para se proteger dos ventos que açoitam as montanhas. Com o cataclisma, então, os Atlantes, como eu falei, regrediram a estágios da pedra até quase simiesco, isso está lá no texto da Ereboriana, e aí formaram, com a sua evolução racial, os clãs Sumérios. O povo usa armas de ferro, normalmente, mas pode emprestar armas de povos mais evoluídos, culturalmente falando, da parte mais ao sul do continente, incluindo dos iborianos. Os Sumérios usam ferro. A ideia do enigma do aço é uma ideia presente no filme de 82. Muito importante. A pele bronzeada dos Sumérios, que é mencionada por Howard, ela pode ter duas interpretações que se vinculam. A primeira, o Howard diz que os Sumérios, se comparados a outros povos caucasianos brancos, eles têm a pele mais escurecida. Então é uma pele mais escurecida se comparada, porque eles dão origem aos celtas gaélicos, que eram chamados também por Howard, e eram chamados na época de Howard de celtas negros. Negro não no sentido de comparar a um povo africano. Aqui é a ideia de homens com a pele mais escurecida ser comparados a outros homens brancos caucasianos. Mas também em outros contos de Robert E. Howard, ele diz que homens rústicos e bárbaros que vivem sob o sol, que vivem no ermo, têm comumente a pele bronzeada. Então, por exemplo, nas crônicas, nos contos do Howard de Memórias Raciais, quando ele fala de personagens aesíris, ele vai destacar que são homens brancos com a pele bronzeada curtida ao sol. Então, o bronzeado dá uma conotação de rusticidade, de barbarismo, ainda que os Sumérios sejam vinculados à ideia dos celtas gaélicos como celtas negros. Bom, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo vamos falar um pouco mais dos Sumérios da Ereboriana especificamente, e vamos falar de algumas características sociais e culturais dos Sumérios, segundo Howard. Tem mais cães Sumérios. Eu fico aqui com o meu café na xícara do fórum. Até o próximo Pergaminhos de Esquelos.